Se você conheceu o Titanic a partir do filme de James Cameron, a dura realidade das vidas e mortes dos 2.207 passageiros e tripulantes parecem não serem nada. Os 706 nomes na lista de sobreviventes do Titanic revelam as circunstâncias daqueles homens e mulheres sortudos, bem como as circunstâncias dos mais de 1.500 infelizes que não conseguiram se salvar. Como eles eram? Onde você estaria se tivesse embarcado no navio e teria conseguido sair? Hoje, vamos explorar suas chances de sobreviver ao Titanic. Mas antes de continuarmos, sejam todos bem-vindos a Cronópolis, o canal que te fará viajar no tempo. Não se esqueçam de se inscreverem e também de comentar quais tópicos você gostaria de ouvir mais sobre. Ser uma criança viajando na primeira classe do Titanic teria sido um verdadeiro presente, pelo menos no início da viagem. Os passageiros da primeira classe vinham das camadas mais altas da sociedade e desfrutavam de todos os luxos que o navio tinha a oferecer. Crianças de 2 a 17 anos viajavam não apenas com suas famílias, mas também com seus acompanhantes particulares e até mesmo seus cães. As acomodações da primeira classe variavam, mas os passageiros da primeira classe podiam frequentar a academia, jogar squash, ir à biblioteca do navio, tomar algo em um dos cafés e até mesmo suar alguns quilos na sauna. As crianças teriam passado a viagem fazendo as coisas típicas de crianças, brincando, explorando e, é claro, subindo e descendo a grande escadaria da primeira classe. 48% das crianças do Titanic sobreviveram à viagem, mas entre as crianças da primeira classe, sua taxa de sobrevivência era próxima de 100%. Havia 6 crianças da primeira classe a bordo e todas foram salvas, embora uma fonte indique que pode ter havido uma criança da primeira classe que não conseguiu sair do navio. As crianças da segunda classe, desde Alden Gates Caldwell, de 10 meses, até Violet Madeleine Meloner, de 13 anos, eram de famílias de classe média e passaram seu tempo a bordo do Titanic em ambientes moderados. Os filhos de professores, clérigos e outros profissionais trabalhadores não tinham tanto espaço para correr, mas conseguiam fazer suas refeições de 3 pratos com um certo estilo. Os passageiros da segunda classe receberam acomodações que se assemelhavam aos padrões da primeira classe em outros navios. No entanto, as crianças da segunda classe representavam algumas das diversidades e desafios sociais enfrentados pela classe média. Por exemplo, Michael Navratil levou seus 2 filhos contra a vontade da mãe para o Titanic. Joseph LaRoche, o único homem negro a bordo, seus 2 filhos e sua esposa esperada embarcaram no Titanic depois de descobrir que ele não poderia jantar com seus filhos se eles escolhessem outro navio. Todas as crianças da segunda classe no Titanic, um total de 24, sobreviveram. O menino mais novo tinha 7 meses, e a menina mais nova tinha 10 meses, Barbara Joyce. Tanto a mãe do menino quanto a mãe de Barbara também sobreviveram, mas o pai de Barbara, Envy Arthur, faleceu durante a viagem. As crianças da terceira classe eram provenientes das classes mais baixas da sociedade. Os ingressos das crianças custavam cerca de $15 cada, o que equivale a cerca de $400 atualmente. Os espaços destinados às crianças da terceira classe eram muito menos glamourosos e muito menores do que os da primeira e segunda classe. As crianças brincavam abaixo do convés com seus irmãos e, em muitos casos, havia muitos irmãos para brincar. Havia 5 crianças Anderson, 9 da família Sage e 6 crianças Goldwyn a bordo. Outras crianças inventavam jogos com o que tinham disponível, como Frank Goldsmith, de 9 anos, que balançava nos guindastes da área de bagagem. Apenas 27 das 79 crianças da terceira classe sobreviveram ao naufrágio do Titanic. A sobrevivente mais jovem do desastre do Titanic era da terceira classe. Elizabeth Gladys tinha apenas 2 meses de idade na época do naufrágio. Todos os privilégios brilhantes de ser uma mulher da primeira classe a bordo do Titanic teriam sido um pouco avassaladores, especialmente considerando que, naquela época, a condição de ser mulher raramente envolvia privilégios. Mulheres de famílias de classe alta, como Madeleine Talmadge, que havia recentemente se casado com o milionário John Jacob Astor IV, e a modelo e atriz Dorothy Gibson, desfrutavam de refeições de 10 a 14 pratos quando não estavam passando tempo nos jardins de chá e na biblioteca disponíveis para elas. A maioria das mulheres que viajavam na primeira classe tinha acompanhantes, como empregadas, cozinheiras e enfermeiras para as crianças,
o que significava que um número considerável de mulheres de classe baixa viajava com as camadas mais altas. A moda na primeira classe distinguia as mulheres da elite das demais a bordo do navio. As mulheres usavam chapéus e luvas durante o dia, e à noite vestiam os mais finos vestidos de gala da época. Mulheres e crianças primeiro foi verdade na maior parte do tempo no Titanic. Uma das únicas dificuldades enfrentadas pelas mulheres da primeira classe foi a falta de informações precisas sobre o que realmente estava acontecendo. O objetivo principal dos membros da tripulação era manter os passageiros da primeira classe o mais calmos e confortáveis possível em um navio afundando, o que naturalmente envolvia o controle do fluxo de informações. Após o navio atingir o iceberg, John Jacob foi verificar o que estava acontecendo e, depois de receber uma atualização da tripulação, assegurou à sua esposa que não era nada sério. Madeleine Astor sobreviveu ao naufrágio do Titanic, assim como seu filho não nascido e 90% das mulheres da primeira classe. Na verdade, apenas 4 das 144 mulheres da primeira classe no Titanic pereceram. As mulheres da segunda classe, muitas das quais eram esposas e filhas de banqueiros, burocratas e outros profissionais de classe média, desfrutavam de quartos e salas de jantar decorados com mogno, cortinas de seda e estofamento ornamentado no Titanic. Várias mulheres da segunda classe estavam viajando sozinhas ou com amigas. Clary Cameron e sua amiga Nellie Valcroft encontraram-se a bordo do Titanic depois que sua viagem em outro navio foi interrompida por uma greve de carvão. Outras estavam viajando em circunstâncias mais clandestinas. Kate Phillips e seu chefe casado Henry Morley, por exemplo, estavam tendo um caso. Thomas estava viajando sob um nome falso, e acredita-se que ela e Morley tenham concebido uma criança durante a viagem. Das 93 mulheres da segunda classe a bordo do Titanic, 80 sobreviveram. A taxa de sobrevivência de 86% indica que as mulheres mais uma vez tiveram prioridade nos botes salva-vidas. No entanto, no total, apenas 42% dos passageiros homens da segunda classe sobreviveram. Muitas das mulheres da terceira classe a bordo do Titanic eram imigrantes em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Quando casadas e trazendo consigo grandes famílias para se reunirem com maridos que já estavam nos Estados Unidos, as mulheres na classe inferior passavam o tempo em acomodações ocupadas por 2 a 6 pessoas. Mulheres como Margaret Manion não eram casadas, mas estavam a caminho de se reunir com irmãos ou outros membros da família que já haviam chegado à América. Presas em espaços apertados enquanto os ricos circulavam em suas bibliotecas e academias, os passageiros da terceira classe criaram laços e fizeram novas amizades. Sarah Roth, por exemplo, uma costureira que viajava para encontrar seu noivo em Nova York, passou seu tempo com Emily Badman, que estava a caminho de Nova York para se reunir com sua irmã. As mulheres na terceira classe não conseguiram sobreviver com a mesma taxa mais alta de suas colegas da primeira e segunda classe. Havia 165 mulheres na terceira classe, mas apenas 76 sobreviveram. Isso representa uma taxa de mortalidade de 46%, principalmente devido à geografia da pobreza. Outro motivo arrepiante para o alto número de mortes foi que muitos dos portões que separavam a parte da terceira classe do navio, que deveriam evitar a propagação de doenças, permaneceram trancados após o Titanic atingir o iceberg. O homem mais rico a bordo do Titanic era John Jacob Astor IV, mas ele não estava sozinho em termos de prestígio, linhagem ou sua afinidade por coisas finas na vida. Homens ricos e influentes como Isadora Strauss, sócio da loja de departamentos Macy's, Benjamin Guggenheim, sim, da família Guggenheim, e Walter Miller Clark, magnata de uma empresa de açúcar, passaram seu tempo a bordo do Titanic como a maioria dos cavaleiros da época, vestindo suas melhores roupas de gala, fumando charutos e trocando opiniões politicamente carregadas até altas horas da noite. Um bilhete de primeira classe poderia custar até $2.560, aproximadamente $70 mil nos dias de hoje, e esses magnatas podiam pagar. Muitos dos homens da primeira classe estavam acordados quando o navio atingiu o iceberg às 23h40 do dia 14 de abril, incluindo Henry Blank, que estava jogando cartas com alguns de seus companheiros de viagem. Sendo homens viris, eles não se alarmaram com o leve impacto que sentiram, e depois que o navio parou, eles voltaram para seus quartos. Afundar com o navio era uma grande honra para um homem, e quase 68% dos homens da primeira classe fizeram exatamente isso. Dos 175 homens da primeira classe, apenas 57 sobreviveram. Dos 118 que pereceram, muitos deles supostamente o fizeram depois de colocar suas esposas e filhos nos botes salva-vidas.
Como um dos 168 passageiros masculinos da segunda classe a bordo do Titanic, você provavelmente pertence à classe média. Os passageiros da segunda classe incluíam o cineasta William Arbet, que foi contratado pela White Star Line para filmar a viagem, e os músicos do navio, que tocaram música inspiradora até serem tragados pelas águas geladas. Os homens da segunda classe a bordo do Titanic tiveram a menor taxa de sobrevivência, com apenas 8%. Apenas 14 homens da segunda classe conseguiram superar o desafio. Os 8 músicos a bordo morreram e apenas os corpos do líder da banda, Wallace Hartley, do violinista John Clark e do violinista John Hume foram recuperados. Várias das vítimas entre os homens da segunda classe eram clérigos que ficaram com os outros passageiros até o fim. O reverendo Robert Batemo e John Harper, todos possuíam bilhetes de segunda classe, apesar de serem de diferentes religiões, uniram-se em sua última batalha juntos, enquanto o Titanic afundava, trazendo conforto aos moribundos ao custo de suas próprias vidas. Continuando com as orações, ele nos levou até onde os botes estavam sendo baixados, disse o Evening Wold sobre o padre Thomas Billis, ajudando as mulheres e crianças. Ele sussurrou palavras de conforto e encorajamento a elas. O passageiro da terceira classe, Farid, a bordo do Titanic, estava com seu parente, Nazif, que já havia se tornado um comerciante bem-sucedido nos Estados Unidos. Jules Stranden era um fazendeiro da Finlândia, Gunnar Tanglin era natural da Suécia e havia viajado para visitar a família nos Estados Unidos. Como passageiros da terceira classe, esses homens fizeram amizades, passaram tempo abaixo do convés uns com os outros e, de acordo com Tanglin, que sobreviveu, desfrutaram de acomodações melhores do que poderiam imaginar no navio. Diziam que muitos passageiros da terceira classe não estavam acostumados com banheiros internos, então eles receberam banheiros automáticos para uso, algo que nem mesmo os passageiros da primeira classe tinham. Isso ocorreu porque a equipe temia que eles não estivessem acostumados a usar descargas. Apenas 24% dos passageiros da terceira classe no Titanic sobreviveram, e um pouco mais de 16% dos homens estavam nesse grupo. Havia 462 homens na terceira classe, e apenas 75 deles sobreviveram. A perda assombrosa de vidas entre os passageiros da terceira classe tem sido atribuída à sua posição no navio, especificamente atrás de portões trancados, mas os relatos diferem quanto à possibilidade dos passageiros da terceira classe chegarem aos botes salva-vidas. Um passageiro da terceira classe, Daniel Buckley, sobreviveu e posteriormente testemunhou que os passageiros da terceira classe inicialmente foram proibidos de entrar nos decks da primeira classe, mas eles tiveram as mesmas oportunidades de entrar nos botes salva-vidas. Ruth Balquer e Mabel Martin trabalhavam em um dos restaurantes do Titanic. Ambas eram solteiras e trabalhavam em hospedarias antes de seguir carreira no mar. Outras mulheres da tripulação, como comissárias de bordo como Mabel Bennett e a auxiliar de banho Maud Slocum, eram mulheres de famílias numerosas. Bennett era uma de 10 filhos e era casada e tinha um filho, mas estava morando com sua irmã antes de trabalhar no Titanic. Das 23 mulheres tripulantes a bordo do Titanic, 20 sobreviveram. A taxa de sobrevivência de 87% foi novamente resultado da regra de mulheres e crianças primeiro. Uma sobrevivente, Violet Jessup, era uma comissária de bordo no navio e ajudou os passageiros e a tripulação a entrar nos botes salva-vidas antes de embarcarem ela mesma. Uma vez a bordo do bote salva-vidas número 16, ela cuidou de um bebê até encontrar a mãe da criança. Após sobreviver ao naufrágio do Titanic em 1912, Jessup continuou trabalhando no mar e estava a bordo do Britannic em 1916, quando afundou no mar Egeu após atingir uma mina. Enquanto os membros da tripulação a bordo do Titanic trabalhavam, o oficial do navio Titanic, o capitão Edward J. Smith, tinha uma longa carreira no mar e estava na cama no momento da colisão com o iceberg. Homens como o bombeiro George Belchamp estavam trabalhando abaixo do convés e estavam de serviço quando o navio começou a afundar. Como era tarde da noite, Harold Bridge estava na cama, mas seu colega oficial de comunicações, John Jack George Phillips, estava de serviço. Bridge havia concluído seu treinamento em telegrafia sem fio no ano anterior, mas Phillips trabalhava no mar desde 1906. Suas chances de sobrevivência não eram boas. Apenas 192 dos 885 membros masculinos da tripulação do Titanic sobreviveram. Dos oficiais do navio, o capitão Smith e seus primeiros, segundos e sextos oficiais,
Henry Wilde, William Murdoch e James Moody, todos faleceram. Ambos os médicos do navio também morreram, assim como todos os 25 engenheiros, 6 engenheiros elétricos, 10 eletricistas, 2 caldeireiros, 1 encanador, seu assistente e vários bombeiros e carregadores de carvão. Phillips e Bride conseguiram deixar o Titanic. Eles permaneceram a bordo o máximo que puderam, transmitindo até a água forçá-los a sair da sala de telegrafia sem fio. No entanto, Phillips não sobreviveu à noite na água. Como você pode ver, ao determinarmos os fatores de sobrevivência no Titanic, a classe é muito menos importante do que o sexo ou a idade. A maioria das variações nas taxas de sobrevivência entre primeira e terceira classe é puramente aleatória. 44% dos passageiros da primeira classe eram mulheres, enquanto apenas 23% dos passageiros da terceira classe eram mulheres. Como a taxa de sobrevivência das mulheres era muito maior do que a dos homens, poderíamos esperar uma taxa de sobrevivência maior para os passageiros da primeira classe do que para os passageiros da terceira classe. E então, o que você acha? Você teria sobrevivido ao Titanic? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Antes de sair, não se esqueça de dar um gostei se gostou do canal. Fique à vontade para conferir algum outro vídeo ou da nossa Cronopolis.